Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Como receber a bênção do Senhor Deus em meio à crise? Nós sabemos que essa pandemia veio destruindo pessoas, vida, e principalmente tirando o seu trabalho. Nós sabemos que tem milhões de pessoas que perderam o seu trabalho, que está desempregada. E eu quero falar, através da palavra, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, como receber do Senhor Deus a bênção. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Quero falar um texto aqui, que ele fala da parábola da viúva persistente, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 18, o verso 1, que diz assim: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de advertir quanto o dever de orar e continuamente e jamais desanimar. Ou seja, Jesus estava falando para os seus discípulos como orar e não desanimar. E ele conta aqui a parábola, diz assim no verso 2. E ele contou. Diz aqui no verso 2 que em certa cidade havia uma viúva que tinha uma causa para ser julgada. E também ali havia um juiz. A Bíblia diz aqui que naquela cidade havia um juiz que não temia a Deus e não temia aos homens. Ou seja, ele fazia o que ele queria. As pessoas iam até ele para julgar as causas e ele não julgava. Ele fazia o que ele queria na hora que ele queria. Só que também existia naquela cidade uma viúva, pobre, necessitada, que tinha uma causa. Então todo dia ela ia: juiz, julga a minha causa. E o juiz falava não. Juiz, julga a minha causa. E o juiz falava não. Só que de tanto ela ir naquele juiz, o juiz falou: ó, essa mulher está me aborrecendo. Para ela parar de me aborrecer, porque todo dia ela vem aqui para que eu venha julgar a sua causa, eu vou julgar a causa dela a favor dela. E diz aqui a palavra que aquele juiz julgou a causa daquela mulher. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui. Aí ele diz aqui no verso 7. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, a quem ele chama de dia e de noite, e ainda que ele pareça demorado em atendê-los. Ou seja, se ele falou assim, se aquele juiz que era mau, ele atendeu aquela viúva, quanto mais Deus. Ele fala aqui no verso 7, aquelas pessoas que clamam dia e noite, Deus fará justiça. Ou seja, se aquele juiz era mau, ele atendeu a viúva, quanto mais o Senhor Deus. Então esse é o segredo, é orar. Você orou hoje, a bênção não veio, ore amanhã, ore uma semana, ore um mês, quantos dias for necessário. Que esse é o segredo que o Senhor Jesus Cristo está nos dando. Ele deixa outro exemplo aqui, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, e o verso 5, diz assim, a parábola do amigo insistente. E acrescentou-lhe Jesus: imagine que um de vós tem um amigo que lhe precisa recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães. Ele está contando aqui a parábola do amigo insistente, e ele fala assim: se você tem um amigo, e quando dá meia-noite, chega alguém na sua casa ali e você não tem nada. Então você vai até o seu amigo. E você diz: amigo, chegou na minha casa um amigo meu e eu não tenho nada, então me empresta 3 pão. E diz aqui a palavra, né? No verso 7. E quem estiver dentro da casa lhe responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te o que me pede. Verso 8. E eu vos afirmo que, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Ou seja, Jesus está nos dizendo aqui, pela insistência, Deus ele vai nos abençoar. Porque quando nós oramos com insistência, Deus ele vê fé em nós. E a Bíblia diz que a única coisa que move o Senhor é a nossa obediência e a nossa fé.
no livro de Romanos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você ora todo dia, Senhor, ajuda-me, abre uma porta de trabalho, Senhor, me dá aquela bênção que eu necessito. A Bíblia diz que Deus ele vai atender a sua necessidade. A Bíblia diz que Elias, que era o grande profeta do Senhor, a Bíblia diz que Elias orava e caía fogo do céu. E ele tinha orado para que não chovesse durante 3 anos e meio em Israel. Então passou 3 anos e meio que não caiu uma gota, nem orvalho caía em Israel. Só que depois ele orou para que a chuva viesse. E a Bíblia diz que ele orou uma vez e falou para o seu servo, olha, sobe ao monte e vê se em direção do mar tem alguma coisa. E o servo olhou e falou, não tem nada. Então ele orou 2, 3, 4, até a 7ª vez. Quando ele orou a 7ª vez, ele mandou, olha em direção do mar. E o servo dele falou, olha, tem uma nuvem tamanho da mão de um homem. E Elias falou, é o suficiente. E a Bíblia diz que ali o céu se escureceu e grande chuva caiu em todo Israel. Ou seja, Elias, que era o grande profeta do Senhor, ele orou 1, 2, orou 7 vezes para poder vir. E quantas vezes, né, nós estamos ali na igreja, aí vem um pregador e ora, aí você sai animado, aí você diz, não, a porta vai se abrir, eu vou receber a minha bênção. Aí quando dá no outro dia você não recebe, você já desanima, já baixa a cabeça, aí fala, ah, Deus não se preocupa comigo, Deus não escuta a minha oração. Mas Jesus está dando aqui o segredo. É orar sempre. Se você orou um dia, a bênção não veio, ore 2, ore 3, ore uma semana, ore um mês se for preciso, ore quantos dias for preciso. Porque a Bíblia diz que Deus ele se agrada daqueles que buscam, daqueles que busca a sua presença, que busca a sua mão. Olha o que diz aqui, continuando aqui, no verso 9 diz assim, portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, e batei e a porta será aberta para vós. Verso 10, pois tudo que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de seres maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito àquele que lhe pede. E Jesus aqui nos acrescenta mais esse texto aqui, ele fala, nós que somos maus, nós damos o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus que é bom, que é misericordioso, que quer o melhor para a gente. Então o segredo é orar, é buscar. Ore hoje, ore amanhã, ore quantas vezes, quantos dias for necessário. Porque Deus ele vai abençoar você. É aqui a palavra de Deus. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. E ele escreveu aqui, eu citei 3 textos aqui para você, onde o Senhor declara que ele vai abençoar aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que confiam no Senhor. Se você orou uma vez, a bênção não veio, continue. Às vezes a gente vai fazer entrevista numa empresa e a pessoa fala, ah, vem amanhã, depois venha de novo. Ou seja, se ela pedir para a gente ir lá 10 vezes, a gente vai. Mas quando é de Deus, se a gente orar uma vez e não receber, pronto, eu já desanimei, Deus não me abençoa, não. Deus criou os céus e a terra. Deus ele quer abençoar a sua vida. Então continue orando. Se você não recebeu a bênção hoje, ora amanhã, ore quantos dias for necessário, que Deus ele vai abençoar a sua vida. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não passa. Pode passar qualquer coisa, mas a Bíblia diz que a palavra dele é eterna. Deus cumpre a sua palavra. Então se você buscar o Senhor, orar, pedir, clamar, ele vai abençoar a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha ajudado a sua vida. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.